Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, as leituras falam pra gente que Jesus, o missionário do Pai, nos faz participantes da família divina nas águas do Jordão. Por isso, reunidos em um só batismo, celebremos a nossa fé. Então, a primeira leitura está em Isaías capítulo 42, versículo 1 a 4, depois o versículo 6 a 7. Isaías capítulo 42, versículo 1 a 4, depois o versículo 6 a 7. Assim fala o Senhor: Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro da aliança do povo, luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Então, aqui a primeira leitura, né, o profeta Isaías fala sobre o servo do Senhor. E no evangelho de hoje se cumpre o que diz a primeira leitura, né? É a investidura oficial de Jesus como ungido rei Messias. Então, que a gente possa anunciar também essa boa nova a todos, né? Dar testemunho da palavra de Deus, dar testemunho do Evangelho de Cristo e anunciar que Jesus é o Messias, é o servo que veio para salvar a humanidade. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 1, versículos 7 a 11. Marcos capítulo 1, versículos 7 a 11. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com a água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e um Espírito que como uma pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, pouco antes das tentações e do início do seu ministério público, anunciando a chegada do reino de Deus, o Evangelho, na cena do batismo, revela a identidade de Jesus. Será pela força do Espírito Santo e pelo testemunho da voz celeste que o Messias Jesus de Nazaré cumprirá sua missão. O Espírito Santo veio sobre Jesus, cumprindo e afirmando o que nos disse a primeira leitura, o primeiro cântico do servo do Senhor, né? Então, aqui, né, a primeira leitura fala, né, justamente sobre o servo. Eis o meu servo, nele se compraz a minha alma. Então, Deus Pai ungiu Jesus com o Espírito Santo para promover o julgamento das nações. Julgamento no sentido de que os seres humanos terão a oportunidade, diante da pessoa e da pregação de Jesus, de se decidirem favorável ou contrariamente ao reino de Deus. Quanto à declaração da voz celeste, que está em linha também com o que foi dito na primeira leitura, Jesus é o Filho amado e o Messias servo, obediente e cumpridor da vontade do Pai. Além disso, né, como eu falei, trata-se da investidura oficial de Jesus como ungido, o rei Messias. Então, assim, a filiação divina e o messianismo dele são apresentados a partir de um testemunho fidedigno de credibilidade. Então, que a gente possa refletir sobre essas perguntas. Jesus cumpre sua missão consciente de sua identidade. E nós? Temos consciência da graça e da missão que recebemos em nosso batismo? Então, que nós possamos refletir sobre isso, tá certo?
Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.